Boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, Comunidade Evangélica Príncipe da Paz. Nos próximos minutos nós vamos compartilhar a linda e poderosa Palavra de Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Paz do Senhor, irmã Vera. Deus abençoe, minha irmã. Paz do Senhor, Lucileia. Paz do Senhor, Fabiana. Deus abençoe vocês. Tiago, paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. A paz, irmã Alice. Paz do Senhor, Claudinei. Deus abençoe, meu irmão. Claudinei e Fabiana. Louvado seja Deus. Nos próximos minutos nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e você pode interagir comigo de duas maneiras. A primeira delas é pare o que você está fazendo agora, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta para suas anotações, para suas reflexões. E qual é a importância, pastor, da reflexão? Pela reflexão você vai adquirir conhecimento. Oséias 4:6 vai dizer assim: o meu povo sofre porque falta conhecimento. Logo, se você tiver mais conhecimento, você vai deixar de viver uma vida de dores e sofrimento. Então busque conhecimento, né? Busque conhecer a Deus. Amém? E a segunda maneira é você compartilhar, né, esta live. Compartilhe, né? Aperta em compartilhar. Abre uma sala para que as pessoas que fazem parte do seu ciclo aí de amizade possa também receber, ouvir esta palavra. Eu tenho certeza que Deus tem uma linda palavra para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema hoje é aprendendo com erros e acertos alheio. Tem pessoas que infelizmente elas têm que passar pela dor, pelo sofrimento para aprender, e algumas nem assim aprendem, mas pessoas inteligentes, elas aprendem com o erro dos outros, aprendem também com os acertos dos outros, né? E colocam em prática ou deixam de colocar, dependendo da ocasião. Então, o nosso tema é aprendendo com os erros e acertos alheio. Nós vamos trabalhar Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32. Amém? Aprendendo com os erros e acertos alheio. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí comigo no livro de Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Perdão, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Paz do Senhor, Kátia, a paz do Senhor, Amanda, todos os outros irmãos, paz seja com todos vocês. Eu vou ler para vocês Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, está escrito assim: ao Senhor Mandarci, glória a Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou digno de ser chamado teu filho, trata de mim como um dos teus empregados. A seguir ele se levantou e foi para a casa do seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aleluia. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Versículo 24. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Glória a Deus. Paz, irmã Simone, paz, irmã Janaína, paz seja com todos vocês. Vamos orar agora, vamos pedir a Deus para falar conosco. O tema é aprendendo com os erros e acertos alheio, né? Que você possa aprender com os erros alheio, com os acertos alheio e crescer, amém? Vamos orar um pouquinho, vamos falar com Deus e vamos tirar boas lições desta passagem, conhecida como a parábola do filho pródigo, amém? Compartilhe aí esta live para que possamos alcançar mais pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós oramos a Ti agora, meu Pai. Pedimos a Ti graça e misericórdia. Venha falar conosco, meu Senhor, nesta noite. Eu quero colocar diante do Senhor todos os irmãos que estão comigo nesta transmissão. Fale ao coração do Teu povo, dos Teus filhos, dos Teus servos. Traga clareza das Escrituras, revelações pertinentes, ensinos, meu Senhor, que podemos levar para toda a nossa vida. Porquanto está escrito, meu Senhor, que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é eficaz, que a Tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é poderosa, aleluia, a ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Fala conosco de uma forma poderosa, meu Senhor. Se alguém, meu Pai, que está me vendo agora e que está enfrentando um momento difícil, que tem alguém na sua casa, na sua família, que talvez encontre-se enfermo, doente, abatido, oprimido, que está enfrentando lutas, dificuldades, adversidades, traga a resposta, Senhor, no dia de hoje. Traga a resposta nessa noite, uma resposta favorável. Vai de encontro ao Teu povo, Senhor. Levanta ele, levanta ela, meu Pai, e opera maravilhosamente, Senhor, e que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado nessa noite, ó Senhor, para a glória do Teu nome, ó Pai. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer falar conosco, ó Senhor. Eu repreendo qualquer mal. Eu repreendo todo espírito que queira tirar o foco, a atenção desta humilde, Senhor, reunião e palavra. Fale conosco para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li para vocês um trecho de uma parábola, conhecida como a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Jesus estava falando para fariseus, para escribas, e ele também estava falando para publicanos e pecadores. E Jesus então começou a propor-lhes algumas parábolas, como a parábola da dracma perdida, como a parábola da ovelha perdida, e agora ele propõe a parábola do filho perdido. Jesus estava falando de coisas e pessoas que se perdem. E quando ele propõe a parábola do filho perdido, do filho pródigo, o relato de Cristo diz que havia um pai, um fazendeiro, um homem rico, bem-sucedido, e ele tinha 2 filhos, o mais velho e o caçula. Ele também tinha muitas pessoas trabalhando para ele, ele também tinha gado, provavelmente trabalhava com plantações e muitas outras coisas. E Jesus então disse que o filho mais novo foi até o pai e disse assim: Pai,
me dê a parte que cabe nos bens. E o pai então fez as contas da herança e dividiu entre o filho mais velho e o mais novo. E o relato bíblico diz que não muito depois desta divisão, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, pegou a sua herança e foi embora da casa do pai, para uma terra bem longínqua, para uma terra distante, e passou a gastar tudo o que tinha do jeito que lhe parecia agradável. A primeira coisa que nós aprendemos nesta parábola, o primeiro princípio, a primeira coisa que nós vamos aprender com este jovem é que ele era filho. E se ele era filho, logo ele era herdeiro. A herança era dele. Mais cedo ou mais tarde, ele poderia herdar tudo aquilo, porque pertencia ao pai e ele tinha direito nesta herança e esta herança seria dele. Mas ele quis antecipar esta herança. Ele quis receber fora do tempo. E essa é a primeira coisa que nós vamos aprender aqui hoje. Tudo aquilo que você recebe fora do tempo pode ser maravilhoso, mas se for fora do tempo, ao invés de trazer benefícios para você, vai trazer destruição e malefícios. Vai machucar você, vai ferir você. Bênção de Deus fora do tempo traz dano à sua vida. Você precisa entender que o Pai, Efésios 1:3, que o Pai já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Mas para você desfrutar das bênçãos ou promessas de Deus na tua vida, existe o tempo e a ocasião correta. Por isso que em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, nós aprendemos que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado. Quando você recebe algo fora do tempo, quando você recebe algo sem estar pronto para usufruir, ao invés de você viver um tempo agradável, você vai viver um tempo de destruição para você e para aqueles que são seus. Então o filho pródigo recebe a herança fora do tempo. E ele então resolve sair da casa do pai. Ele vai embora. E quando ele sai da casa do pai, ele chega numa terra que ele mal conhece, uma terra estranha, uma terra cheia de desafios, de novidades. E ele chega ali com a herança, ele tem recursos, ele tem dinheiro, e ele começa a gastar esses recursos de maneira totalmente desperdiciosa, se é que existe essa palavra, desperdiçando, de maneira sem muita sabedoria, sem muito entendimento, sem muita compreensão. Ele simplesmente vai gastando do jeito que sente no seu coração. E o dinheiro foi acabando, os recursos foram acabando. Ele fez muitos amigos por causa dos recursos, mas uma hora os recursos dele acabou e os amigos desapareceram. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui hoje, a segunda lição é esta: quando você só se doa e não recebe nada em troca, isso é extremamente prejudicial para você. Toda relação é uma relação de troca. As pessoas costumam dizer assim que os verdadeiros amigos são aqueles que estão do seu lado nos momentos difíceis. Outros dizem, não, os verdadeiros amigos são aqueles que estão do meu lado quando eu estou bem, se alegrando comigo. Mas a verdade é que o teu verdadeiro amigo ou o verdadeiro amigo é amigo quando ele te dá e quando você se dá para ele. Toda relação é uma relação de troca. O bom amigo é aquele que se doa para você e você se doa para ele. Um casamento saudável é um casamento em que você se doa ao seu cônjuge e o seu cônjuge se doa a você. Uma família saudável é aquela família que o pai se doa aos filhos, os filhos se doam ao pai, a mãe se doa aos filhos e os filhos se doam à mãe. É uma relação de troca,
é uma relação saudável. Toda relação em que você está se doando, mas não está recebendo nada, é uma relação que vai te machucar, é uma relação que vai te ferir, é uma relação que vai mexer com você e logo vai te desanimar, vai te jogar lá para baixo, vai sugar de você até o ponto que você não tem mais nada para dar. Na casa do pai, o filho pródigo viu que o pai, um homem rico, bem-sucedido, se doava para todos naquela fazenda, mas recebia em troca. Todos aqueles que habitam na casa do pai tinham que se doar, de alguma forma, de alguma maneira. Seja filho, seja empregado. Agora, quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele cria uma relação totalmente diferente. Só ele está se doando. Só ele vai dando, sem receber nada em troca. Até que chegou o dia em que ele veio à falência. Talvez eu esteja falando com alguém que já está falido emocionalmente. Você se doou muito, mas não recebeu. Talvez eu esteja falando com alguém que se doou muito no seu ministério. Você se doou para a igreja, se doou para os irmãos, se doou para os líderes, mas não recebeu. E agora você está falido espiritualmente no seu ministério. Talvez eu esteja falando com alguém que vive se doando aí na sua casa para a sua família, mas não tem recebido. É importante que você se doe, mas que você também receba. É por isso que Jesus disse: ame o próximo como a ti mesmo. É a mesma intensidade. Assim como você está dando, você tem que receber. Senão isso vai destruir você. O filho pródigo agora ele perde tudo, ele vem à falência. E o relato bíblico de Cristo vai dizer na parábola que, além dele perder tudo, veio sobre aquela terra uma crise. E a crise é algo que nós aprendemos aqui. Vamos aprender algo sobre crise. Esse é o próximo ensino, o terceiro ensinamento. O que é uma crise? Uma crise é um sistema que não dá mais certo. Quando o teu casamento está em crise, significa que deve haver mudanças de hábito, de comportamento, de maneira de tratar o seu cônjuge e de ser tratado. Quando a família está em crise, é preciso uma mudança de mentalidade nesta família, de comportamento. Quando o teu ministério está em crise, faz-se necessário uma mudança. Quando as tuas finanças estão em crise, faz necessário uma mudança. Quem sabe uma mudança de profissão, quem sabe uma mudança de hábito, de maneira de trabalhar, de executar, maneira de administrar suas finanças. Uma crise é um sistema que não dá mais certo. E quando um sistema não está mais funcionando, é obrigatório a mudança. O jovem pródigo agora está em crise. Ele não tem mais recursos. Ele também não tem mais a presença do pai. E os falsos amigos o abandonou. Agora, ele precisa comer, mas ele não tem emprego. Então ele foi em busca de emprego e ele encontrou uma pessoa que lhe deu emprego. Colocou ele para ser pastor numa fazenda que criava porcos. E quando Jesus faz a menção dos porcos, Jesus está falando que ele está sendo humilhado, porque os porcos, ou o porco, é um animal considerado pelo judeu impuro. Então Jesus estava falando com ele sobre humilhação, estava falando de humilhação. Aquele jovem está vivendo uma vida totalmente humilhação, totalmente destrutiva. Ele vai no fundo do poço, ele perde tudo o que ele tinha. Ele agora não é mais nada. E ele agora está cuidando de porcos, vive fedorento, vive à mercê de alguém que o subjuga. Ele agora tem fome.
ele agora quer comer, mas ele ainda não tinha recebido nenhum salário. Então ele olha a comida daqueles porcos e ele desejou comer a comida dos porcos. Olha a que ponto ele chegou. Ele queria comer a ração que era dada aos porcos. E ele então, olhando para aquela comida dos porcos e desejando comê-las, ele cai em si. Ele diz: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm do bom e do melhor, têm o que comer, e eu aqui sendo humilhado, não tendo nem o que comer. Vou me colocar de pé e voltarei à casa do meu pai. E vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus e contra a terra, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então nós aprendemos uma outra lição: a importância do arrependimento. Todas as vezes que você cometer um erro, você precisa achar o arrependimento. O arrependimento é o primeiro critério para você mudar qualquer situação difícil na sua vida. Se você está vivendo um momento difícil, é porque certamente você cometeu erros. E faz-se necessário que você se arrependa. Arrependa-se. A pregação pertinente de João Batista era esta: arrependam-se. A pregação pertinente de Jesus era esta. Jesus começa o seu ministério e, segundo Mateus capítulo 4, se não me engano, versículo 17, Jesus pregava a importância do arrependimento. Arrependei-vos, porque chegou a vós o reino de Deus. Onde não há arrependimento, não há mudança. Onde não houver arrependimento, não há restauração. Aonde não houver arrependimento, não haverá avivamento. Aonde não houver um arrependimento, não haverá um levantar. Você precisa encontrar o arrependimento. Saiba que nós erramos, mas tão ruim quanto cometer um erro, uma falha, um pecado, é você não demonstrar arrependimento. Quantas vezes eu ouço pessoas dizerem assim: eu não me arrependo de nada do que faço. Irmãos e irmãs, só alguém que não tem sabedoria pode dizer uma frase como esta. Porque uma coisa que é pertinente ao ser humano é o fato de que nós erramos. E se nós erramos, logo necessitamos de arrependimento. Arrependa-se. Você errou. Você cometeu uma falha. Você pisou na bola. Você fez algo que não devia. Então, demonstre arrependimento. Esse é o primeiro passo. O relato bíblico diz que ele está arrependido. Mas arrependimento também deve ser acompanhada por humildade. Ele está arrependido, mas ele não vai voltar à casa do pai por cima. Ele disse assim: eu vou voltar à casa do pai e vou pedir que ele faça de mim como um dos seus trabalhadores. Você sabe, irmãos, que tem pessoas que até se arrependem, mas elas não demonstram humildade. Elas dizem assim: eu volto, mas eu só volto se ela me colocar num cargo X. Eu só volto se ele me colocar em tal posição. Tem pessoas que se desviam, mas não voltam a servir a Deus, sabe por quê? Não são humildes. Querem voltar à posição que estava quando caíram. E isso só quem pode determinar é o Senhor. Se você se arrependeu, volte, mas volte com humildade. Começa de novo. Volta e começa tudo de novo. Seja humilde. Jesus, antes de morrer, ensinou uma lição importante sobre humildade. Ele chamou seus discípulos, pegou uma bacia com água, uma toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos não entenderam nada. Por que que Jesus estava naquela posição, se humilhando perante eles, sendo que Jesus é o mestre, que é o Senhor?
que é o Filho, que é o Messias. Então Jesus falou para eles: vocês não estão entendendo o que eu faço agora, mas um dia vocês vão entender. Para poder servir tem que ter humildade. Seja mais humilde e o Senhor vai te exaltar. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Também está escrito que Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O filho pródigo volta, mas ele não volta querendo a posição de filho. Ele volta querendo a posição de trabalhador. Ele disse: Pai, faça de mim como um dos seus trabalhadores. Ele está voltando por baixo. Ele está voltando com humildade. Ele está voltando para ficar aos pés. Ele está voltando para ficar aos pés do Pai, para ser como um empregado. Ele não está exigindo voltar na posição que ele estava como filho. Isso é humildade. E o relato bíblico diz que quando ele volta, de longe o pai o vê. E quando o pai o vê, aleluia, o coração do pai se alegrou. O coração do pai está cheio de alegria, cheio de paz, cheio de felicidade por ver o seu filho novamente. E aqui nós vamos aprender talvez a maior lição desta parábola, que é o amor. O pai, quando vê o filho, o pai vai ao encontro do seu filho, abraça o seu filho, beija o seu filho, pede aos empregados que dê um banho no filho, que coloque uma roupa no filho, colocou o anel no dedo do filho, que representa a autoridade. E o pai ainda pediu: matem um cordeiro mais gordo que nós tivermos, e vamos fazer uma festa e vamos comemorar, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Esta é a lição mais bonita dessa parábola. O pai recebeu o filho com amor. O pai não castigou o filho. O pai não humilhou o filho. O pai abraçou o filho, ele estando sujo, ele fedendo a porcos. Abraçou o filho e recebeu ele, mesmo ele tendo perdido tudo, desperdiçado todos os seus bens, gastado de maneira irresponsável. Mesmo assim o pai o abraça. Mesmo assim o pai o ama. Mesmo assim o pai o recebe. Essa é uma lição de amor. Uma lição linda que o nosso Deus deixou para nós. O pai podia ter castigado o filho. O pai podia ter dito para o filho: eu te falei. O pai podia ter dito ao filho: bem feito, isso é para você aprender. Mas o pai não perguntou. Não perguntou nada para o filho. Não perguntou o que ele fez do dinheiro. Não perguntou por onde ele esteve. Não perguntou o que ele fez. O pai esqueceu as suas ofensas e o amou. O pai esqueceu as suas ofensas e o amou. Vou repetir de novo para você decorar isso. O pai esqueceu as ofensas do filho e o amou. Essa é uma lição linda. É o amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não adianta, irmãos, você se dizer um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus e não amar. Também está escrito que se você não pode amar aquele que você vê, como você poderia amar a Deus que você não vê? O amor é o mais importante nesse evangelho. Quando você não consegue perdoar as ofensas, quando você não consegue esquecer o erro que as pessoas te fizeram, a dívida permanece. E ela permanece principalmente no seu coração. Talvez você que está me vendo agora esteja cheio de rancor, de ódio, de mágoa, por alguém que te ofendeu, por alguém que fez algo a você e que te machucou.
Talvez nesta pandemia você tenha recebido muitas ofensas. Muita gente te esqueceu, te abandonou, foi embora. Foi lá, arrancou o melhor que você tinha e disse adeus. Quando precisou de você, você estava lá. Agora que não precisa mais, foi embora. E você está aí, cheio de mágoa. Lembra dessa parábola. Veja como o pai pôde perdoar o filho. E perdoe também. Porque se você não conseguir perdoar as ofensas que te fizeram, você vai ser uma pessoa que vai carregar mágoas, angústias, que vai trazer, isso tudo vai trazer uma infelicidade para você. E logo, essa doença emocional vai mexer com o seu corpo. Sabia que tem pessoas doentes no seu corpo físico por causa do emocional? Está na hora de você liberar as pessoas que te ofenderam. Faça isso. Eu já recebi algumas ofensas na minha vida. E quando eu liberei a ofensa ou as ofensas que recebi, eu me tornei uma pessoa muito feliz. Muito mais feliz, muito mais leve. Muito mais de bem com a vida. E eu quero encerrar dizendo para você: o que passou, passou. Esquece isso e comece algo novo. Siga em frente. Perdoe e seja perdoado. E você vai ser muito mais feliz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero orar por você agora. Que você guarde isso no seu coração. Se você entrou depois, reveja esta mensagem e preste atenção em cada princípio que a gente falou aqui hoje. E você vai ser muito abençoado para a glória do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a Ti, ó Deus, que visita cada um dos meus irmãos agora, visita eles, meu Senhor, e faça uma obra incrível e poderosa, que caiam por terra todos os julgos, todo mal, tudo aquilo que não procede de Ti, meu Senhor, e que meu irmão e a minha irmã possa viver um novo tempo, um tempo de vitória, Senhor, que eles possam ter aprendido com os erros e acertos do filho pródigo, e que eles cresçam, meu Senhor. Quando nós olhamos para o outro e aprendemos com o erro do outro, nós nos tornamos, ó Pai, muito melhores, ó Pai, e certamente não vamos percorrer o mesmo caminho que o outro cometeu, o mesmo erro que o outro cometeu, e assim, meu Pai, vamos ser bem-sucedidos na nossa jornada. Eu quero abençoar cada irmão, cada irmã, ó Pai, que me acompanhou nesse tempo. Entre na sua casa, na sua vida, Senhor, entre no seu sentimental, no seu emocional, no seu corpo físico, traga saúde, traga paz, Senhor, faça uma obra poderosa agora para a glória do Teu nome, ó Pai. E se tem alguém, Senhor, com dificuldade em perdoar, que está com mágoa, que está com angústia, tristeza no seu coração, eu quero pedir, ó Deus, ajude esta, meu Senhor. Eu creio, ó Pai, no amor, e a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Dê vitória a eles, meu Senhor, para a glória do Teu nome. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você, meu irmão, minha irmã, esteja aí sempre acompanhando as nossas transmissões. Participe, né? Esteja sempre atento aí. Você que ainda não é inscrito na nossa página aí no Facebook, Comunidade Evangélica Príncipe da Paz, Taboão da Serra, se inscreva e sempre que postarmos um vídeo, tivermos uma live, você vai ser notificado e vai poder acompanhar aí a transmissão. Amém? Amanhã é nossa folga, quinta-feira, mas sexta-feira às 20 horas nós vamos ter um culto, né, presencial aqui na igreja sede. Você pode participar, amém? Estamos tendo cultos de maneira segura, espaçamento social, né, toda a higienização,
Está sendo um lugar muito seguro, você pode participar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Se você ainda faz parte do grupo de risco ou nem está em São Paulo, acompanhe aí essa transmissão, né, pela nossa página e seja também muito edificado em nome de Jesus. Sábado nós vamos ter aí um culto voltado para as mulheres. As irmãs estão convidadas para participar de maneira presencial, sábado às 14 horas. Teremos ali um tempo maravilhoso para você, mulher. Participe aqui na Igreja Sede, né? Para quem não sabe onde fica, é Estrada São Francisco, 1297, né? Aqui no Jardim Helena, Taboão da Serra, tá bom? Vá lá, participe. Você que ainda não conhece, vá conhecer o nosso trabalho pessoalmente e você vai ser muito abençoado, tá bom? Sábado às 14 horas. Glória a Deus. Teremos ali uma palavra poderosa voltada para você, mulher. Comes e bebes, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus Cristo. E domingo nós temos 3 cultos, né? 9 da manhã, 16 horas e 18 horas. Você pode escolher qualquer um desses cultos. Todos eles também são feitos com muita segurança, espaçamento social. Pastores vão estar ali prontos para ministrar sobre a tua vida uma palavra poderosa ao seu coração e você vai ser muito abençoado. E os nossos irmãos aí de Jundiaí, nós teremos culto no domingo às 18 horas. Povo de Jundiaí, eu vou estar aí com vocês no domingo às 18 horas, eu e a pastora Silvana. Quem foi nesse domingo em Jundiaí viu ali um avivamento, um culto poderoso. Tivemos um culto ali com uma palavra incrível, teve revelação, teve profecia, teve cura, teve libertação, tudo no mesmo culto, um culto de 1h15, 1h20, e Deus fez tudo isso. Então você deve participar conosco, vá lá, também tem toda a segurança, tudo tranquilo, e vai ser um tempo abençoado, amém? Os nossos irmãos aí de Andradina tem culto aí na sexta-feira, 19h30, os irmãos lá de Nova Independência estão tendo culto agora às 19h30, começou lá às 19h30, e domingo também às 19h30, amém? Deus abençoe todos vocês, que vocês sejam muito edificados, né, pela palavra que Deus tem colocado nos nossos corações, né? Nós, os pastores, estamos orando por vocês, e eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a vida dos irmãos, amém? Nós vamos agradecer agora, né? E que você tenha aí uma noite agradável na presença do Eterno, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento, ó Pai. Que o Senhor dê aos meus irmãos uma excelente final de quarta-feira, uma noite agradável, e que eles sejam surpreendidos nos próximos dias, ó Pai, com as bênçãos que vêm dos céus. Cura, restauração, prosperidade, que eles vivam um tempo agradável, Senhor, para a glória do Teu nome. Renova o Teu povo, renova a Tua igreja, Senhor, e que eles possam viver uma vida poderosa na terra em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e sempre. Digam graças a Deus ou escrevam graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando, mandando aí, né, ou escrevendo aí algo carinhoso, né? A minha mãe está aí assistindo, irmã Maria, minha mãe. Deus abençoe, mãe. Obrigado aí a todos vocês, irmã Priscila, Lucileia, irmã Nair. Deus abençoe, irmã Fabiana e Claudinei, irmã Aline. Deus abençoe você, Aline, a sua casa, a sua família, né? Saudades da sua família, que Deus abençoe. Camila, Deus abençoe, minha irmã. Verinha, um beijo. Deus abençoe. Fiquem na paz, meus irmãos. Tenham aí uma excelente semana, o final de semana, em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Glórias a Deus.